Ah, começar a apresentação do ataque da DOS. Nós temos a introdução, a matéria é segurança e auditoria de sistemas e os nomes dos participantes. O ataque da DOS é um tipo muito comum de ataque cibernético. Hoje nós temos 2,9 milhões de ataques em 2021, que foi um crescimento de 31% em 2022, e esse é um crescimento que vem se seguindo através dos anos de uma forma acelerada. E ele pode ser classificado de forma simples como uma utilização de recursos remotos para atacar a operação online de um servidor ou empresa. Assim, a gente sobrecarrega e impede o funcionamento normal do serviço. Tem uma diferença importante de se colocar entre o DDoS e o DOS, porque o DOS ele pode ser feito por somente uma máquina, mas o DDoS, no próprio nome já diz Distributed Denial of Service, ele é distribuído. Uh, o DDoS ele se distribui em várias estratégias de ataque. Algumas das mais comuns é o Application Layer, que foca em atacar o próprio serviço de um servidor ou um provedor de nuvem utilizado pela aplicação. Ele é o tipo mais comum e é chamado de ataque de Layer 7 também. O de protocolo, que consome os recursos de servidor críticos e dispositivos baseados em rede, envolve a manipulação dos tráfegos pela camada 3 e 4 do modelo OSRM, e é a segunda forma mais comum. E o ataque volumétrico, que simplesmente utiliza grandes quantidades de tráfego normal, simulando usuários, e basicamente sobrecarrega o sistema utilizando essa quantidade de tráfego normal. Nós também temos spoofing, que é a prática de criar pacotes falsos com endereços de origem falsificados, a reflexão, que é a manipulação de serviços por internet para mascarar a identidade do atacante, e a amplificação, que é uma tática que permite gerar grande quantidade de tráfego usando um multiplicador de fonte. Essas técnicas elas são, em geral, utilizadas para tornar mais difícil rastreamento e resolução do problema que o atacante utiliza. Falando em botnets, que é uma coisa comumente associada com o ataque DDoS, é um grupo de dispositivos infectados e controlados pelo atacante. Ele pode comandar eles para atacar. Porém, ao contrário do que talvez algumas pessoas possam pensar, ele não é necessário, ele é só um método utilizado. Processos normais da rede, eles também podem ser usados para enganar dispositivos não infectados, o que não é um botnet. O botnet necessariamente precisa estar infectado. Se eu utilizo um dispositivo não infectado para responder para um servidor que eu estou atacando, não condiz com um botnet. E ambos são métodos diferentes. Ups. Nós temos algumas ferramentas de ataques comum utilizadas. Nós temos ferramentas do tipo stressors, que são ferramentas adaptadas para ataque TDOS. Essas ferramentas, em geral, elas são ferramentas legítimas utilizadas para stress tests de sistemas, mas elas podem ser adaptadas e usadas de forma maliciosa. O Low and Slow, que é uma ferramenta para manter as portas abertas, que é usada para, basicamente ela usa, como no nome diz, Low and Slow, ela manda um volume de dados pouco, mas é a um longo prazo, para manter o servidor sempre em uso. A ferramenta de ataque de Layer 7, que sobrecarrega um alvo com HTTP GET e POST. Ferramentas de Layer 13 e 4, que atacam no Layer 13 e 4 do modelo OSI, que manda protocolos de UDP para grande volume de dados. Também nós temos o Low Orbit Ion Cannon, que é um aplicativo de stress test de código aberto, que é utilizado similar a um stressor, mas não é exatamente igual. Aqui, por exemplo, nós temos o Low Orbit Ion Cannon, que é aplicativo de stress test, permite ataques à camada de rede TCP e UDP, tem uma interface de fácil uso e existem vários derivados porque ele é open source. Exemplo
High Orbit Ion Cannon, que é mais poderoso, né, em teoria, que o Low Orbit. Usa protocolos HTTP, que é mais difícil de mitigar, e ele é projetado para ataques coordenados. Aqui nós temos a foto do High Orbit Ion Cannon. Uh, e nós temos assim, o próximo também seria o Slow Loris, que ele executa ataques no Windows 11 servidores e exige recursos mínimos para causar danos. Aqui nós temos uma foto do Slow Loris em funcionamento, direto no terminal de Python. E o Are You Dead Yet? Rudy, que ele, como aqui pela imagem, nós podemos ver que eles mandam pequenos bytes de data com HTTP post em quantidade. E basicamente, usando essa quantidade de pequenos bytes, ele sobrecarrega. Bom, então dando sequência aqui aos métodos de ataque referidos pelo colega ali, a gente tem um ataque de spoofing, né? Que ele é, na verdade, ele é dividido em diversos modos, né? Os 4 principais seriam o IP spoofing, que é um ataque que consiste em mascarar endereços IP utilizando endereços de remetentes falsificados. Né? O MAC spoofing, que seria a geração de tramas com endereço MAC diferente do endereço da placa de rede emissora. O ARP spoofing seria a emissão de pacotes ARP falsos para alterar a tabela ARP e beneficiar o atacante. E o DNS spoofing, respostas DNS que vinculam um domínio real ao IP malicioso ou vice-versa. O modo de ataque e reflexão, tá? Os invasores, eles exploram os pontos fracos do protocolo CLDAP, tá? Para sobrecarregar redes de destino com tráfego falso. Nesse ataque, os hackers eles enviam muitas solicitações CLDAP falsas para os servidores na internet. Consequentemente, esses servidores DNS respondem com uma quantidade muito maior de dados, sobrecarregando a rede de destino e tornando-a inacessível para usuários legítimos, tá? Sobre amplificação, tá? É um tipo de ataque de negação de serviço distribuído, no qual o invasor explora servidores DNS vulneráveis para enviar grandes volumes de tráfego legítimo. O objetivo desse ataque é inundar o sistema de destino com uma quantidade esmagadora de dados, tornando-o indisponível para usuários legítimos. Para executar esse tipo de ataque, os invasores usam mensagens de DNS mal intencionadas, enviadas de servidores vulneráveis ou mal configurados, para gerar enormes quantidades de tráfego. Os benefícios associados a esse tipo de ataque incluem o aumento do anonimato, já que o endereço IP de origem pode ser falsificado, e custos relativamente baixos em comparação com outros ataques. Então vamos falar agora da defesa de um ataque da DDoS, né, que é um ataque de negação de serviço, que tem o principal objetivo é detectar, filtrar e mitigar esses tipos de ataque, né, para poder preservar a disponibilidade, os recursos e dados de uma empresa, né, que está sendo atacada ali. A definição, então, temos vários tipos de defesa, né, a gente tem ela opera mais na rede, bloqueando ou redirecionando o tráfego suspeito, então ali mais na questão dos IPs, que são a gente pode detectar os IPs que estão realizando o ataque nessa rede e poder estar filtrando ali, bloqueando esses IPs que podem estar vindo de uma região específica ou um local mais desconhecido. Tem as defesas de aplicação, que daí essa opera realmente na camada de aplicação, né, do numa aplicação, por exemplo, um site ou um sistema específico de uma empresa, né, então a gente pode analisar os acessos a essa aplicação ou site, ver se está tendo um tipo de acesso a alguma página que está sendo sobrecarregada, né, para poder detectar isso. E as defesas híbridas, né, que elas são um conjunto, então, tanto a defesa em rede como a da aplicação, né, então ela oferece uma proteção muito maior por estar olhando sempre esses dois lados do ataque. E o impacto de um ataque de DDoS é muito grande, né, ele pega a parte de se a gente tem lá um site que opera fazendo as vendas dessa empresa, enquanto está sendo realizado esse ataque, provavelmente vai ficar indisponível o site, ou não vai operar normalmente. Então, todo esse tempo que ele ficar fora do ar vai reduzir vendas e lucros ali que essa empresa pode ter, né? E também uma insatisfação do próprio usuário que utiliza ali a plataforma, que não deixa de ser o cliente, né? Acaba ficando insatisfeito e acaba não voltando mais a utilizar aquele site. Tem também a parte da perda de reputação, então depois que esse ataque é realizado, né, geralmente acaba saindo na mídia e outras empresas concorrentes e usuários, clientes, né, ficam sabendo desse ataque
E isso passa uma imagem ruim daquela empresa, né? Acaba perdendo credibilidade, os usuários ficam satisfeitos e acabam não querendo mais realizar compras ou utilizar aquela empresa por esses problemas. E um dos focos principais é a perda de dados, né? Que acaba, esses ataques aí, eles podem derrubar e o atacante ali poder depois ter acesso e roubar os dados, né? Informações pessoais, financeiras ou estratégicas da empresa, né? Deixando aí, perdendo aí vários anos de trabalho daquela empresa. E com isso a gente tem muitas técnicas de mitigação, né? O ataque, como a gente já sabe, né? Ele é ou interromper os serviços daquela empresa, né? Seja um site, seja uma aplicação. Então é um grande volume de tráfego que acaba impactando no uso, né? E acaba derrubando, né? Ou causando danos ali na rede e acabando deixando indisponível aquela aplicação para os atacantes fazerem acesso. E as técnicas, a gente tem 3 tipos de categorias, né? São a prevenção, a detecção e a resposta. Vamos ver cada um delas um pouco agora. Prevenção, então, é uma forma de a gente detectar antes do ataque acontecer, né? Então, tem diversas formas. A gente pode fortalecer a nossa infraestrutura, né? Deixando ela mais forte, para ela não... com uma capacidade de aguentar maior acesso, né? Então, isso vai aí balancear, né? Vai deixar com que aconteça um nível maior de ataques e a gente consiga detectar antes que o sistema mesmo caia, né? Seguindo boas práticas de segurança, né? Como manter sempre o sistema atualizado, com os patches de segurança, né? Usar protocolos de criptografia e autenticação e configurar também regras no firewall para filtrar alguns tipos de pacotes ou até filtro de acesso de alguns IPs de áreas ou países, né? Que não fazem sentido estar acessando, né? Então pode estar criando esse tipo de regra já. E um ponto bem principal também é educar os próprios usuários e funcionários da própria empresa, né? Conscientizar eles sobre o risco, porque às vezes muita porta de entrada do atacante é o próprio usuário ali que está no dia a dia operando ou utilizando a plataforma, né? A detecção, então uma forma de detecção é quando o ataque está acontecendo, a gente conseguir detectar ele para poder prever algo pior, né? Prevenir algo pior. Então, o principal ali seria a análise do tráfego, né? Então, coletar a análise de dados da rede, então ficar controlando ali se começar a ter algum acesso na rede maior, né? Já conseguir detectar, verificar que esses são os IPs, alguns IPs desconhecidos, e poder já estar cortando ali, né? Detectando na hora. A análise de comportamento, que a gente, ou um site que é utilizado, então, por exemplo, começou a ter muitos acessos ao site a uma página específica que é de cadastro, né? Então, provavelmente eles estão tentando ali fazer diversos cadastros, né, dentro do site para poder sobrecarregar e derrubar, né? E análise de reputação, então, que aqui é muito a questão de olhar as fontes, né? Quem que está acessando o teu site, quais são os IPs, os locais, se é algo que pode detectar ali, né, alguma fonte maliciosa. E depois, né, conseguir também trabalhar na resposta, depois que eu detecto, tentar trabalhar na resposta. Seria então, detectei, eu posso isolar, filtrar quem são aqueles acessos maliciosos e eu posso tentar separar esse tráfego por um outro canal, né, que não vai impactar no meu sistema oficial, né. Então isso a gente pode usar diversos mecanismos, tanto de roteamento, segmentação, tunelamento ou encapsulamento. Né. A filtragem, então, que isso visa então eliminar, né, ou limitar o tráfego pelo menos, né. Isso a gente pode usar também o firewall proxy, NAT ou DPI. E também testar, né? Testar ou validar o tráfego suspeito, né? Então, usando mecanismos como CAPTCHA, cookies ou tokens para tentar ali também, né, para detectar e saber que realmente o cara passou, ele realmente é um tráfego malicioso ali que eu vou ter que trabalhar em cima dele para evitar. E aqui a gente também tem diversos tipos de implementações, né? Vai depender sempre muito do time ali, sofrendo, a escala e o impacto, né? Então, sempre tem que visualizar em cima disso. E a gente tem 3 tipos ali de abordagem de implementação também. Um é nível local, intermediário e remoto. O nível local é mais uma base de proteção dentro do nosso próprio servidor, ali com antivírus, firewall, né? Mais local mesmo. Ele tem uma grande vantagem de maior controle e personalização dessas regras, de como eu vou trabalhar ali no meu servidor, mas ele tem uma menor latência e custo, né? Tem uma menor latência e custo por eu ter isso próprio comigo, não precisar estar pagando uma nuvem ou outro serviço para isso. Maior compatibilidade e integração com sistemas existentes. Mas ele é menor em capacidade e escalabilidade, porque eu vou ter que estar escalando ali meu próprio servidor também em minha solução. Maior vulnerabilidade, porque ele está dentro do meu próprio servidor, onde os atacantes estão tentando acessar. Maior complexidade de gestão e manutenção das soluções. Então, porque depende de toda a equipe interna fazer essa gestão
e ter essa responsabilidade para não ocorrer os ataques. A nível intermediário, que a gente já entra mais em agentes, né, que trabalham ali, né, fazendo esse intermédio entre o meu local e o acesso do atacante. A gente tem uma maior capacidade e escalabilidade, já aumenta um pouco, né, porque não depende só de mim. Uma menor vulnerabilidade, exposição aos ataques, menor complexidade e responsabilidade da gestão, né, porque não é só a minha gestão interna que vai cuidar disso. E as desvantagens da menor controle e personalização das soluções, logo, como não vai estar comigo, eu dependo sempre de um terceiro para estar me auxiliando e personalizando ali as regras ou forma de segurança. Maior latência e custo e menor compatibilidade e integração com sistemas existentes, por ele não estar localmente rodando dentro do meu servidor ou dentro da minha rede. E o nível realmente já com agentes específicos para cuidar de ataques DNS, né? DDoS, né? Então, são agentes específicos, pessoas especializadas a trabalhar nesses tipos de ataque. Tem uma maior capacidade e escalabilidade das soluções, por conhecer, maior eficiência e eficácia na mitigação dos ataques, maior flexibilidade e adaptabilidade às mudanças e ameaças, pois eles trabalham diretamente com isso, mas tem desvantagem, porque como acaba sendo de um terceiro, uma maior latência e custo, né, porque eu tenho que estar pagando, vou ter que pagar essa solução de um terceiro para ele cuidar para mim, e maior dependência e confiança dos provedores de serviço, né, que não vai ser algo comigo, não vai depender algo local, né, e sim do meu provedor que vai estar trabalhando e me auxiliando nessas. Então, dando sequência à apresentação, aqui então nós vamos discutir algumas estratégias de mitigação contra ataques de DDoS. Como o ataque de DDoS ele pode ser executado de várias maneiras diferentes, eu vou listar algumas estratégias que costumam ser utilizadas então para tentar amenizar ou interromper esses ataques. O superprovisionamento ele é uma estratégia para lidar com ataques DDoS, onde os operadores de rede aumentam a capacidade para lidar com esses ataques. Antigamente, as redes operavam com cerca de 80% de uso, mas agora considera-se ideal operar então com 40% a 60% para ter uma margem de segurança maior. Os ataques DDoS acontecem em ciclos espaçados normalmente, ou seja, costuma ter um intervalo entre esses ataques. Nesses ciclos é bom até ter mais capacidade do que se pensa que precisa. Uma das coisas a se considerar, então, é a transferência de muitas operações para serviços de nuvem, usando então alguns gigantes como a Amazon, Azure ou o Google Cloud. Eles possuem algumas funcionalidades nativas, como filtros de tráfego, mas a grande vantagem é a capacidade de criar rapidamente vários servidores nesse modelo. No entanto, também, o lado negativo é que, como se está provisionando em excesso, pode-se acabar pagando muito mais do que o normal, já que normalmente se faz escalonamento da capacidade em um mundo sem ataques DDoS. Um mecanismo, então, que precisa ser realmente considerado ao pensar em dimensionar essas operações é o DNS autoritativo, ou onde então se hospedam as zonas. Isso é muito importante porque se o DNS falhar, nenhum dos serviços vai acabar funcionando. Se houver alguma restrição ou gargalo no número de servidores que se possui, seja então por hospedar internamente ou por usar um provedor de serviço que tem apenas 2 servidores pequenos como parte da infraestrutura, isso se torna um ponto de falha ao tentar se proteger contra ataques de DDoS. Portanto, é de interesse de quem está preocupado com ataques DDoS usar vários servidores de serviço para o DNS autoritativo, diversificando o DNS autoritativo em diferentes serviços. Equipamentos com capacidade orgânica de mitigação de DDoS, como sistemas de detecção de intrusão, ou os IDS, e roteadores com IPs estáticos, eles podem ajudar a bloquear esse tráfego. No entanto, o método não é infalível, já que tem limitações de banda, capacidade em bytes, pacotes por segundo e sessões TCP. É preciso dimensionar corretamente, porém, lembrando que isso não resolve tudo. Os dispositivos anti-DDoS, como Forescout e o Redware, Corero também é um exemplo, são capacidades de entender os padrões de ataque DDoS. E também eles ajudam a bloquear então esse tráfego malicioso. Eles são eficazes, especialmente quando se combina com outras tecnologias de mitigação. Dessa forma, é possível ver o tráfego que não está sendo mitigado como deveria. Além de sinalizar, eles possuem a capacidade de bloquear o tráfego DDoS. Isso pode ser feito dentro da infraestrutura, colocando dispositivos junto de firewalls ou roteadores, de várias maneiras diferentes, dependendo da tecnologia utilizada. Eles fazem então uma simples contagem de taxa, contabilizando o número de pacotes, bytes, sessões TCP e requisições de HTTP. E quando eles detectam algum padrão de DDoS ou uma carga de solicitações, eles começam a descartá-las. Em organizações com uma grande infraestrutura de hospedagem, como por exemplo um banco multinacional, é comum então que sejam construídos os próprios centros de limpeza ou de filtragem a partir dos equipamentos, pois é economicamente viável, visto que eles sofrem muitos ataques e possuem uma grande concentração de dados. Mesmo que a melhor utilidade para esses dispositivos então seja monitorar o que está acontecendo, há um problema no monitoramento, pois é necessário observar o tráfego dentro do TLS ou SSL. Sendo assim, muitas empresas costumam optar por construir o próprio centro de filtragem. Uma das limitações dos dispositivos anti-DDoS é a quantidade de largura de banda oferecido pelos serviços dos provedores de internet, ou ISPs. Então, o próximo tipo de mitigação é o Scrubbing Center, ou então centro de limpeza.
Todos os provedores de internet, os ISPs, têm ele. A forma como esse centro funciona é que os provedores de internet eles têm os próprios peers que se conectam com outros provedores. Conforme o tráfego vai chegando, eles podem direcionar um cliente ou um endereço IP específico para passar por esse filtro. Eles possuem os mesmos equipamentos que se colocariam em instalações próprias, mas com muita mais capacidade de limpar o tráfego e direcionar esse tráfego limpo então para o núcleo da rede, onde eles conseguem entregar para o ambiente de hospedagem. É vantajoso usar então os scrubbers dos provedores de internet, pois eles oferecem serviço de segurança e têm pessoas treinadas para operar o equipamento. No entanto, um problema é que a maioria das grandes empresas de hospedagem compra a largura de banda de várias ISPs. Então, se uma ISP permite muito tráfego de ataque, mesmo que outras ISPs estejam fazendo então o trabalho com o seu centro de filtragem, eles acabam não monitorando o uso da rede, ao menos que se pague por isso ou tenha uma configuração especial. Isso leva então a uma necessidade de monitoramento interno, utilizando máquinas no local que funcionam com os provedores de internet. Muitas vezes esses dispositivos são fabricados pelo mesmo fabricante ou podem ser os mesmos dispositivos havendo usos diferentes. Também há a alternativa então de funcionar com o serviço de filtragem de terceiros. Os limpadores de terceiro então, eles geralmente compram largura de banda de vários ISPs. O tráfego ele é geralmente encaminhado para eles através do BGP, que é o Border Gateway Protocol, utilizando então uma técnica lateral. Quando o Scrubber então ele tem um conjunto de endereços IP e se usa o DNS para direcionar nomes de host individuais para o Scrubber, eles possuem uma entrada de DNS que é usada para retornar o tráfego de volta. Normalmente o BGP ele é utilizado para levar o tráfego até o Scrubber. Por trás do Scrubber, utilizam-se técnicas como o túnel GRE, conexão cruzada de fibra, SDN, MPLS, entre outras, então, para fazer o tráfego voltar para o data center e para a conexão da rede padrão do usuário. A principal razão para usar um serviço de limpeza terceirizado é a capacidade, que geralmente varia entre 13 e 10 terabits por segundo. Porém, uma desvantagem é que o tráfego ele precisa ser roteado para um número limitado de centro de filtragem, resultando em alguma latência, especialmente ali na Europa Oriental, África, Oriente Médio e Ásia Oriental. Os responsáveis pelos grandes centros de limpeza, eles estão trabalhando em maneiras de implantar mais recursos e também métodos de gerenciamento de tráfego adicional, para que aumente os pontos de presença, os PLPs, e minimize também os tempos de latência. Nesse slide, então, a gente vai falar sobre o off na nuvem e a rede de distribuição de conteúdo, ou como dizem o CDN. Esses serviços eles funcionam como um proxy web reverso altamente distribuído, e eles têm uma capacidade enorme para lidar com o tráfego. O tráfego ele é direcionado para esses serviços via DNS, e eles escutam apenas solicitações HTTP e HTTPS. O funcionamento ocorre da seguinte forma: eles monitoram a taxa de solicitações HTTP e HTTPS, e quando ocorre algum abuso, então, o IP da fonte é bloqueado. Eles também ignoram qualquer tráfego que não seja relacionado à web. Em seguida, eles utilizam uma entrada de DNS para direcionar o tráfego para a infraestrutura, ou seja, para o servidor da aplicação ou servidor web. Uma das desvantagens, então, é que eles só lidam com tráfego web como HTTP e HTTPS. Eles não conseguem lidar com tráfego, por exemplo, UDP, de e-mail ou tráfego web em portas não padrão. Então, um dos grandes benefícios de utilizar o CDN ou Cloud WAF é que eles podem realizar armazenamento em cache, rodar aplicativos modernos e muitas outras coisas que vão além da mitigação de DDoS. Então, visando o custo-benefício e que nem sempre os ataques DDoS serão a maior preocupação, esse serviço então se destaca dos demais anteriormente vistos. Os três principais então que valem a pena ser citados aqui são o Akamai, o Cloudflare e o Fast. Já então o mecanismo de black hole acionado remotamente é a técnica mais comumente utilizada hoje para mitigar DDoS. Ele não é exatamente uma técnica de mitigação porque ele também afeta o tráfego legítimo, que não consegue alcançar o seu destino. Basicamente, aqui o usuário ele desiste e diz então para descartar todo o tráfego e que vai aceitar a interrupção e a indisponibilidade dos dados. Mas também, o ponto bom é que ele não vai receber o tráfego malicioso de volta para ele. Essa abordagem ela é comumente utilizada por sites menores ou menos importantes, onde os custos de se defender contra ataques DDoS são maiores do que os ganhos financeiros do site. O black hole também ele pode ser usado como um filtro de tráfego do ISP quando ele está sobrecarregado. Nesse caso, o provedor ele pode bloquear o tráfego para proteger sua conexão com outros ISPs. O cliente do ISP ele não tem escolha, pois o provedor deve proteger seus outros clientes. Quando se trata então de a gente escolher o melhor método de defesa contra DDoS, é importante a gente entender que não tem uma solução única melhor. Cada método tem seus pontos positivos e negativos. Muitas vezes organizações inteligentes usam várias tecnologias diferentes, empilhadas umas sobre as outras, para criar uma defesa então mais robusta. As empresas líderes nesse espaço, então, eles oferecem uma gama de serviços integrados. Por exemplo, a Akamai oferece tanto CDN quanto OFF. Tem a Newstar também, que possui CDN, OFF e um Scrubber de mitigação. Muitas empresas utilizam os próprios equipamentos e recorrem também a provedores de nuvem para expandir a infraestrutura e lidar com picos de tráfego, complementando com serviços de mitigação, de provedores de nuvem ou outros fornecedores. Não tem uma maneira fácil de aprender sobre ataques DDoS. No entanto, é importante realizar testes de mitigação em escala limitada e com escopo definido para garantir que a infraestrutura possa lidar então com possíveis ataques. Existem então diversas ferramentas e recursos disponíveis para auxiliar na mitigação de ataques DDoS, incluindo então ferramentas de análise, de defesa e de teste. As ferramentas de análise então elas são importantes para monitorar e analisar o tráfego e o comportamento dos sistemas e serviços online. Eles ajudam a detectar e diagnosticar ataques DDoS. Eu vou mostrar então algumas ferramentas na sequência. O Wireshark ele é um analisador de protocolos de rede que ele captura e exibe o tráfego da rede em tempo real, ou a partir então de arquivos. Ele permite filtrar, pesquisar e inspecionar pacotes de diferentes protocolos e camadas. O Nmap ele é um scanner de portas e serviços de rede que permite descobrir e mapear hosts, portas, serviços, sistemas operacionais e vulnerabilidades da rede. Ele usa diferentes técnicas e opções de varredura. O Snort ele é um sistema de prevenção e detecção de intrusões de rede. Ele monitora e analisa o tráfego da rede usando regras e assinaturas para então detectar atividades maliciosas ou anômalas e também ele dispara alertas sobre elas.
Já então, as ferramentas de defesa elas são usadas para proteger e restaurar a indisponibilidade e a qualidade dos sistemas e serviços online. Eu também vou mostrar na sequência alguns exemplos junto de alguns tipos de configuração. O iptables, então, ele é um utilitário de linha de comando para gerenciar o firewall e também regras de filtragem de pacotes do kernel do Linux. Ele permite definir critérios e ações para aceitar, descartar ou encaminhar pacotes de entrada, saída ou encaminhamento. O iptables pode ser configurado usando o comando iptables, seguido então de opções e argumentos que especificam a tabela, a cadeia, a regra e a ação que pode ser aplicada. Já o Squid, ele é um proxy de cache de web que atua como intermediário entre os clientes e os servidores web, permitindo armazenar e entregar conteúdo web com mais eficiência e segurança. Ele usa recursos como cache, controle de acesso, filtragem e autenticação. O Squid pode ser configurado usando o arquivo squid.conf, que contém então opções e os valores de configuração do proxy. Por exemplo, para definir a porta em que o Squid escuta as solicitações dos clientes, eu posso utilizar a seguinte opção. Lá no arquivo eu posso escrever http:/port 3128. Então assim vai definir o HTTP como 3128, que é o valor da porta padrão ali do Squid. Já o Cloudflare, ele é uma plataforma de performance e segurança da web que oferece serviços de CDN, DNS, WAF e mitigação de ataques DDoS, usando uma rede global de servidores para distribuir e proteger o tráfego de rede. O Cloudflare ele pode ser configurado usando o painel de controle online, que permite gerenciar os serviços e as configurações da plataforma. Por exemplo, para adicionar um domínio ao Cloudflare, eu posso seguir os seguintes passos. Eu acesso o painel de controle e clico em Add Site, eu digito o nome do domínio e clico em Add Site, escolho um plano de serviço e dou um Confirm Plan, reviso os registros DNS do domínio e clico em Continue, eu altero o serviço DNS do domínio para os servidores DNS do Cloudflare e eu clico em Done então para finalizar e aguardar a ativação do domínio no Cloudflare. Aqui as regras de firewall também eu tenho um conjunto aqui de passo a passo. E por fim eu tenho também para configurar o modo desafio-resposta do Cloudflare, que são feitos então pelo painel de controle, seguindo esses passos aqui citados. Por fim, então, eu tenho algumas ferramentas de teste que elas são usadas então para simular ou gerar tráfego malicioso. Elas também ajudam a avaliar e melhorar a resistência e a capacidade de resposta do sistema de serviço online aos ataques DDoS. Essas ferramentas, então, elas já foram mostradas ali na parte de ataque. Elas servem, então, agora para o propósito de se defender. E elas são, então, o Loic, o ROIC, o Slow Loris e o RUDY. Com isso, a gente finalizou a nossa apresentação. Aqui estão as referências utilizadas pelo trabalho. E é isso. Qualquer dúvida, o nosso grupo está à disposição.